Saudação de paz para você. Bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal. Bem-vindos para mais um vídeo da Fé Cristã com Bom Senso, do Evangelho fora da caixinha religiosa. Casal amasiado está em pecado? Muitos pastores de várias denominações dizem que sim. E ainda dizem que estão desobedecendo a Deus, ou que estão cometendo o pecado de fornicação, ou que estão debaixo de maldição e outras coisas mais. Nós vamos provar nas Escrituras que não. Casal amasiado não está em pecado, tá certo? Então, vamos lá. Antes de entrar no vídeo, eu peço que você deixe a sua curtida, o seu like. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva. E aquele recado que eu já passei para vocês no último vídeo, vou falar novamente. Quem se interessa por uma mentoria gratuita, tá, para você começar reuniões do Evangelho saudável na sua casa. Essa mentoria eu estou enviando de graça para as pessoas, através de um link que eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo, para pessoas com 3 objetivos. Gente que quer iniciar reuniões saudáveis do Evangelho em suas casas, gente que quer aprender a identificar uma reunião saudável do Evangelho e gente que quer ficar ainda mais um tempo na sua denominação, mas quer se aplicar em alguma causa que realmente seja útil, tá? Então eu vou dar essa mentoria de graça, indicando para vocês aí até mesmo textos bíblicos que vão revolucionar a sua forma de pensar e vão até mesmo, quem sabe, levá-lo a começar uma reunião na sua casa, tá certo? Então, entra no link e peça a sua mentoria. Vamos lá, vou colocar meu óculos aqui para ficar mais fácil de ler. O que dizem a respeito desse assunto? Tá? Casais informais, casais sem o documento de cartório. O que eles dizem? 1. Dizem que não pode tomar ceia. 2. Dizem que não pode se batizar. 3. Dizem que está debaixo de maldição. 4. Dizem que estão desobedecendo às autoridades. 5. Dizem que estão em fornicação. Geralmente são essas 5 coisas que casais amasiados ouvem em suas denominações. Olha, você não precisa se submeter a isso, porque a igreja é você, tá? Mas para tirar um peso da sua mente, porque eu sei que esse vídeo alcança pessoas que estão nessa condição, e muita gente ainda traz um peso, alguns de forma pequena, outras até de forma a tirar o sono, trazem algumas coisas do sistema ainda, tá? Algumas culpas que você não deveria ter, mas ficou tanto tempo ali aprendendo da forma errada que ainda carrega algumas culpas. Eu vou ajudar você a se livrar dessas culpas agora com o Evangelho, tá certo? Então vamos lá, refutando a primeira frase aí. Casal amasiado não pode tomar ceia. Pode. Uma coisa interessante para você entender é que ceia não tem nada a ver com aquilo que as denominações fazem. E ceia é toda refeição onde há amor e partilha. O fazer isso em memória de mim não é você se reunir em uma denominação de 4 paredes e tomar aquele pouquinho de suco de uva comendo um pedacinho de pão. Aquilo nunca foi Santa Ceia. Tá? A Santa Ceia, igual a de Jesus, nós não precisamos fazer porque ele estava celebrando a Páscoa e a Páscoa era para judeus e nós não somos judeus. Então, para nós não há obrigatoriedade da Páscoa, que era uma celebração de 8 dias que os judeus faziam, envolvendo um tipo de dieta que eles deveriam comer. Aí os irmãos da igreja de Corinto queriam fazer também uma ceia no intuito de convidar os irmãos e todos jantarem juntos. Só que quando esse dia da ceia chegava, os que chegavam primeiro e tinham mais condições, comiam tudo e deixavam os outros de fora. Comer a ceia indignamente não é comer a ceia estando amasiado, tá? Ou com algum tipo de imperfeição, não. Participar da ceia indignamente é quando a pessoa participa com acepção de pessoas. Qualquer atmosfera, tá? Em qualquer lugar em que haja exclusão de pessoas, desprezo, tá? Tratamento diferenciado, para uns o tratamento é de um jeito, para outros é de outro.
Em qualquer lugar, isso vai ser nocivo, vai ser prejudicial. Por isso Paulo dizia, olha, por causa dessas situações, existem entre vocês muitos fracos e doentes, e muitos que até já dormem. É lógico, a pressão que aquele pessoal estava sofrendo, né, estando ali em um ambiente de exclusão e acepção de pessoas, é lógico que iriam passar por algum tipo de mal, ou desenvolver algum tipo de doença emocional. Isso qualquer pessoa. Mas comer assim indignamente não tem nada a ver com ter algum tipo de imperfeição, tá? E muitas vezes nem imperfeição é só alguma regra que não está sendo cumprida de acordo com a cabeça dos líderes religiosos. Então descansa. Santa Ceia, para começar a Santa Ceia, nem existe esse nome na palavra, na Bíblia, tá? A Bíblia diz Ceia do Senhor. Mas não tem nada a ver, não é obrigatória. E outra, não precisa um sacerdote ficar ali orando pelos alimentos. Não precisa ser o sacerdote. Você, na sua casa, quando se reúne com a sua família e participa de uma ceia em amor, onde há partilha, sem desmoralizar ninguém, sem excluir ninguém, partilhando, então ali é Santa Ceia, tá? A verdadeira Santa Ceia é aquela que não exclui ninguém. Ok? Que isso fique claro. Então você que é excluído de alguma denominação na hora da ceia, porque não é amaziado, não é você que está errado não. Quem está errado são os líderes pessoal ali dessa denominação que não entende o evangelho. Se você quiser continuar ali, tudo bem, Deus não vai te condenar por isso. Mas você vai sofrer mentalmente em ficar num lugar que o evangelho cristalino não é pregado. Vamos lá. Segunda coisa que dizem para casais amaziados, olha, você não pode batizar. Vamos lá para Romanos capítulo 6. Vamos ver o que de fato é batismo. Romanos capítulo 6 diz assim, ó. Versículo 2, 3 e 4. Aliás, o 3 e o 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Não tem nada a ver com mergulho na água. O batismo verdadeiro é aquele que Jesus efetua em nós. É o está consumado. Foi ele que nos mergulhou em sua graça. Não tem nada a ver daquele mergulho na água, que era um costume dos essênios, que era um costume dos judeus, e aquilo representava purificação. Entretanto, com o passar do tempo, passou a ser também uma cultura do cristianismo. Não vamos entrar em detalhes, não precisa condenar quem ainda pratica o batismo na água, tá? Não vem ao caso e não precisa ser chato quanto a isso. Agora, você que não está sendo batizado na denominação, porque é amaziado ou amaziada, escute, você pode não ter sido batizado na denominação, mas em Cristo você é, e é isso que é mais importante. E se algum dia você, olha, eu quero ter essa experiência do mergulho, porque se tornou uma cultura cristã e eu quero participar disso. Então o marido pode batizar a mulher pode batizar o marido. Você sabia disso? Porque Cristo dá essa condição, não é só para o sacerdote. Tem um monte de coisa que virou monopólio das denominações. Mas você sabia que um irmão sempre pôde batizar o outro? Meu querido, vamos parar com essa mente cauterizada pelo sistema religioso. Descansem na paz de Cristo, que foi conquista dele para todos nós. Terceira frase. Está debaixo de maldição. Eles falam isso, né? Casal amaziado está debaixo de maldição. Não está. Sabe por quê? Olha que texto lindo que eu vou deixar para você aqui, ó. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldito por você. Casal que não tem um papel de cartório não é maldito. Jesus se fez maldito e aniquilou na cruz toda a maldição. Você não está debaixo de maldição, não. Ah, mas tem acontecido alguns problemas comigo e o pastor falou que é porque a gente não está casado no papel. Isso é conversa
de gente ignorante ou de gente maldosa. Muitos líderes religiosos se aproveitam quando o casal está passando por algum tipo de problema, que o pastor da sua denominação passa também, é que ele não fica contando, mas todo mundo passa perrengue na vida, certo? Mas ele se aproveita na maldade quando o casal está passando por algum problema e é amaziado, e ele fica falando assim, ó, tá passando por isso porque vocês não são casados no papel, então vocês estão debaixo de maldição. Enquanto vocês não casar no papel, Deus não vai abençoar vocês, pelo amor de Deus. Não vai pela cabeça de líder religioso. A maioria das coisas que eles dizem não tem a ver com o amor de Cristo. É invencionice, das mais cruéis. Vamos lá. As autoridades estão sendo burladas. Tem gente que diz isso, né? O casal amaziado está burlando as autoridades, está desobedecendo as autoridades. E lá em Romanos 13 está escrito, que sempre eles citam Romanos capítulo 13. Mas vamos ler, vamos ao texto para saber para quem Romanos 13 foi escrito. Vamos lá. Toda a alma, Romanos 13, a partir do versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e aos que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Aí eles pegam o versículo 1 e o versículo 2 e dizem, ó, tá vendo? Está trazendo sobre si mesmo a maldição, ó. Não é só eu que estou dizendo, não, é a Bíblia. E jogam isso para cima dos casais, e eles, muitas vezes, sem conhecimento, se sentem culpados. Mas não tem nada a ver. Se você continuar lendo, você já vai entender. Versículo 3. Porque as autoridades ou os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terá louvor dela. Aqui não está falando sobre casamento ou não casamento, porque nesse tempo também não existia um papel de cartório. Ninguém nesse tempo tinha um papel do civil. Mas está escrito que havia a carta de divórcio. A carta de divórcio, para dar algum tipo de amparo para a mulher após o divórcio, não tinha nada a ver com carta ou com papel de cartório. Existia a carta de divórcio, mas não existia nenhuma carta de casamento, nada que se compare. Porque nem cartório existia, gente, pelo amor de Jesus. Vamos pensar e vamos se libertar dos enganadores, correto? Esse texto aqui está falando a respeito de criminosos. As autoridades constituídas por Deus, a polícia, todo tipo de autoridade, ela é uma ministra de Deus contra os criminosos, contra a gente que faz o mal. Aqui no texto está escrito, quem faz o bem, quem anda em retidão, fica tranquilo. Não tem nada de casamento aqui no texto. Mas tem gente que acredita, né? A quinta coisa que dizem é a questão debaixo de maldição. Questão no pecado de fornicação. Meus irmãos, o pecado de fornicação é necessário estudar de onde vem a palavra. Essa palavra fornicação, ela vem de fornes, que era um arco nas construções do mundo antigo, onde pessoas sem compromisso com ninguém iam debaixo desses arcos para oferecerem seus corpos a troco de nada ou a troco de dinheiro, sem ter compromisso nenhum com ninguém. Era a banalização do sexo. Tem nada de pessoas que estão ali vivendo juntas, que têm compromisso, que sabem o que querem. Isso não é e nunca foi fornicação. Fornicação era sexo sem compromisso, banalização sexual. Um casal que se ama, mesmo que não tenha um papel no cartório, nunca estará no pecado de fornicação ou na obra da carne de fornicação. Mas o líder religioso gosta de bater nessa tecla, né? Fique em paz. Isso é invencionice religiosa. Então vamos lá. A única coisa que eu quero frisar aqui
é que se for assim, então todo mundo aqui no Brasil, antes do ano de 1890, foi para o inferno. Sim, porque o primeiro casamento no civil aqui no Brasil aconteceu no dia 24 de janeiro de 1890, 132 anos atrás. Quer dizer que antes disso, toda a história, tá, de pessoas casadas está condenada. Porque, afinal de contas, elas estavam burlando ou desobedecendo a autoridade constituída por Deus. Não tem nada a ver. Aí chega alguém e diz assim, mas a partir do momento que foi constituída o casamento no civil, então a partir desse momento é que vigora o pecado. Ô, meu irmão, é difícil conversar com alguns religiosos. A Bíblia diz que todo pecado é transgressão da lei. Jesus cumpriu a lei por nós. Se existe essa possibilidade do casamento no civil, isso não tem nada a ver com a lei que vigorou até a morte de Cristo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quem quiser casar no papel, case. Eu não sou contra o casamento no civil, eu sou casado no civil. Agora, tem gente que por uma série de coisas não querem se casar no civil. E a gente não precisa ficar especulando a vida de ninguém. Tem mulher de pastor que é incumbida de ficar perguntando para as mulheres se elas são casadas ou não no civil, para supostamente libertarem ela das maldições. Gente, é muita bizarrice. Não precisa ficar querendo ser dono ou dona das decisões das pessoas. Se a pessoa não quiser casar no civil, embora seja principalmente para a questão do término do casamento, é interessante, né? Embora agora surgiu aí a união estável, né? Que dá algum amparo. Mas se a pessoa não quiser, seja lá pelo motivo que for, é algo pessoal dela e ela não está em maldição. Não está em maldição. E não precisa ficar especulando quem é casado no civil e quem não é. Isso é coisa de gente maluca. Quem faz isso não entendeu o evangelho. Só fazem isso por dois motivos. Ou porque são também ignorantes, aprenderam assim, ou é gente maldosa. E que Deus nos livre de gente maldosa. Tá? Então, o primeiro casamento no civil aqui no Brasil, 24 de janeiro de 1890. Quer dizer que todo o restante está em pecado, né? Foi pro beleléu. É claro que não. O que é vida conjugal segundo o evangelho? Eu vou responder com 4 virtudes: amor, lealdade, respeito e comprometimento. Um casal que tenha amor, lealdade, respeito e comprometimento, mesmo que não tenha o papel de cartório, estão casados diante de Deus. Simples assim. Ok? É isso. Obrigado por ter ficado até aqui em mais esse vídeo. Se você quiser apoiar o nosso canal, adquira o curso Detox da Religião. Muito bom esse curso. Eu vou deixar o link para você aqui abaixo do vídeo na descrição. Um grande abraço.